Terceira parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel, Tânia do dia 17 de Tevet. Descrevemos ontem, longamente, como o Benoni, o intermediário, depois da reza, quando ele tem que servir a Deus no estudo ou no trabalho, tem dificuldade imensa de manter a mente limpa de pensamentos alheios, de desejos, das tentações e das emboscadas astutas do mau instinto, que aparenta ser um justo devoto, e com isso puxa ele para observar o mundo do ponto de vista da alma animal e torná-lo viciado em enxergar o mundo do ponto de vista da alma animal como um mundo composto de seres independentes. Diferente da alma divina, que busca tornar a pessoa viver num mundo que todos são dependentes do Criador e somente do Criador. E por isso o único relacionamento que vale a pena investir nele e que dá prazer verdadeiro é o relacionamento com o Criador. Essa é a luta das almas. Mas o intermediário é testado. Para testar, ele tem o poder do resquício da reza, chamado de shimo. Na sua mente está gravado as meditações que ele acabou de rezar durante o dia. No seu coração, no vão direito, a embaixada da alma divina estão em segundo plano ali. Está guardado ainda um temor e amor a Deus quase que fresquinho, que ele acabou de experimentar de manhã na reza matutina. Isso ajuda o Benoni, logo que ele identifica uma coisa ruim, se lembrar. Ele está com uma memória fresca de o que ele realmente valoriza, o que ele realmente quer. Isso ajuda ele a controlar, a se esforçar e controlar e dominar essa má tendência que produz desejos. Permite ao Benoni não deixar essa tendência controlar o corpo dele, a sua cidade pequena. Não deixá-lo desenvolver seus desejos, não para fazer ações prazerosas, desligadas de Deus, e nem na mente. O Benoni cuida da sua mente também, não permite pensamentos alheios se expandir de forma voluntária. Ele não aceita os pensamentos tendenciosos malignos que surgem no coração e vêm para a mente propondo: vamos pensar em tal assunto, vamos evoluir tal conhecimento, que é um conhecimento que interessa para a alma animal, um conhecimento que vicia a pessoa a enxergar o mundo separado, como algo separado do Criador. Então o Benoni, lembrando-se de que todo o prazer dele na vida, o único jeito que ele quer estar aqui como existência é um servo de Deus. Então, logo que surge lá um pensamento, uma proposta de pensamento desligada desse caminho, ele identifica: isso aqui é a astúcia do mau instinto. Ele avalia cada coisa. Será que está sempre te analisando? Será que esse pensamento convém? Ou que vem me desfocar no meu serviço a Deus? O ideal é a pessoa ter ter uma ordem durante o dia. Ele sabe: olha, eu faço tal coisa. E se naquela hora não aparece um pensamento alheio, ele já sabe: eu decidi que agora eu tenho que fazer tal serviço a Deus. Pode ser um serviço até para se sustentar-se, mas a função agora é isso. Então ele se concentra no que ele faz e não deixa entrar pensamentos de outros setores. Mas todos nós sabemos que esses pensamentos surgem muito. Então, logo que ele identifica o surgimento de um pensamento negativo, ou até um pensamento que poderia ser positivo, mas para agora não serve, para servir a Deus agora, logo que surge aquele pensamento, digamos que está querendo fazer tchuvá no meio do dia. Adiante não vamos explicar que pensamento de arrependimento tem que ser com hora marcada, para que você mantenha o total controle sobre o processo de arrependimento. O arrependimento que vem de maneira involuntária surge. Pode ser, na verdade, uma tentação que quer te levar à depressão, à tristeza, a não servir a Deus com alegria. Então, logo que surge ali uma coisa que ele percebe como negativa, ele não aceita aquilo, nem aceita pensar naquilo, menos ainda praticá-lo ou falar sobre ele, porque
a essência da denominação justo ou perverso não se trata das ações apenas, se trata do estado de espírito. E no momento que a pessoa embarca numa tendência que no final vai levar ao pecado, desde o momento do embarque ele já está indo para o pecado, já está no pecado, está entregue para o pecado. E por isso ele é chamado perverso. A partir do primeiro pensamento que ele, depois de identificar, ele abre mão, se rende para esse pensamento. Antes de perceber, tudo bem. Deus sabe que ele tem uma fábrica de pensamentos alheios no coração. E não está cobrando dele isso. Mas a partir do momento que surgiu o pensamento, ele tem que buscar, identificar com quem eu estou falando. E depois de identificar que é uma coisa negativa, ele não pode se render, tem que bloquear na mesma hora. E se não bloqueou e se rendeu, é chamado perverso, porque ele está viajando rumo ao pecado. Por mais que demore vários dias e várias vezes para um animal trazer ele até o pecado sem ele perceber, vai se viciando aos poucos, ele está viajando ao pecado e é chamado perverso. E aqui estamos descrevendo aqui uma pessoa que sempre se contém, por isso ela é chamada Benoni, intermediário, que não é nada perverso. Ela não é tzadik, porque ele tem tendências ruins, mas ele não é nada perverso. Deus não deu para ele o poder de ser justo, e apesar disso ele não é nada perverso, porque ele se controla. O intermediário não é perverso nem um momento na vida. Agora o Rebbe aqui abre um espaço para um setor da vida que é de grandes tentações. Então ele descreve ele aqui em detalhe. Também nas questões entre uma pessoa e outra. Tu vai poder dizer, tá, essa pessoa é intermediária nas questões que ele identifica que desligam ele de Deus. Mas não, pode alguém chegar e se iludir que dá para estar ligado com Deus e não estar de bem com os outros homens. Afinal de contas, o outro eu posso julgar para o mal, achar que ele é perverso. Eu posso desprezá-lo. Não estou desprezando a Deus, estou desprezando uma outra criatura. A criatura não vale nada, eu preciso respeitar o Criador. Diz o Rebbe, não, tem que seguir a lei e a vontade de Deus mesmo no relacionamento com outros. Afinal de contas, Deus é quem colocou eles do teu lado. E ele espera que vai reagir da maneira que ele descreveu como ideal. Por isso, também nas coisas entre uma pessoa e a outra, logo que surge na mente do Benoni, surge na mente dele uma crítica ou um ódio, Deus me livre, ou uma inveja, ou uma raiva, ou um desgosto, e os similares sentimentos negativos, o Benoni só vai ter o nome Benoni se ele não aceitar, se for aquela pessoa que conseguiu chegar ao nível que jamais aceita esses sentimentos de maneira de rendição. Ele não aceita na sua mente, ele não quer, não admite querer embarcar numa tendência de crítica, ódio, inveja, raiva, desgosto do outro. Pelo contrário, sua mente tem pleno poder sobre o espírito do coração, que a tendência é fazer sempre o contrário das coisas negativas, se comportar com o outro com grande generosidade, com grande carinho, até o ponto de poder sofrer dele extremamente, até o fim das extremidades de sofrimento, sem se irritar. É uma grande tentação. O Talmud diz que quem se irrita é como se tivesse feito idolatria, porque ele não está admitindo que Deus é quem causou toda aquela situação com sua providência divina. Deus providenciou a desgraça por alguma razão que lhe é conhecida. Então quem fica irritado está negando a presença de Deus naquela situação. Se estivesse admitindo, saberia que aquilo tem alguma razão e tem algum porquê. E não cabe a ele pensar que só o que ele está vendo agora é o único acontecimento real. Tem antes e terá depois também. E chegará num lugar bom no fim das contas. E se ele não acredita nisso, então ele está praticando idolatria. Ele está idolatrando o momento negativo e não o todo positivo. Então o Benoni também, por mais que alguém tormenta ele, não se irrita com a pessoa, com o indivíduo. E jamais vinga-se dele. Pelo contrário, busca
fazer bondade mesmo com pessoas perversas, como diz no Zohar, aprendendo de Yosef com seus irmãos. Eles venderam ele como escravo e ele disse, Deus que planejou tudo, para poder alimentar toda a família. Então foi providência divina. Deus decretou que vocês não conseguissem se conter. Deus permitiu desenvolver aquela briga para que eu fosse vendido, para que eu possa alimentar vocês. Muito fácil falar e extremamente difícil praticar, mas temos que rumar para isso. Da mesma maneira que a pessoa embarca numa tendência ruim, ele já é perverso. Se a pessoa embarca numa tendência boa, ele está viajando para Seberoni. Isso que importa. Para onde eu estou indo? Se eu vou cair, eu vou me erguer e vou continuar caminhando para o mesmo lado. E assim também na questão dos outros. A pessoa enxerga o outro não. Tem pessoas, quando foi adolescente, tinham que falar isso na turma também. Não se trata de ser uma pessoa que deixar ser explorada financeiramente, ou explorada emocionalmente, explorada com o seu tempo, com seus relacionamentos. Tem que ter um fio de meada, tem que ter um equilíbrio, sabendo, sendo perspicaz o suficiente para ver que o meu ser não está se infectando com mais virtudes, com mais interpretações, com prazer em criticar o outro, prazer em diminuir o outro. Isso não pode infectar o nosso ser. Por outro lado, não necessariamente deixaremos manipuladores tomar conta de nossa vida. Não se trata disso. Apenas do nosso sentimento ser sempre puro. E o que fazer com o outro? Devemos julgar de acordo com a condição. Porque sabemos que tem pessoas que estão fazendo maldades. Então vê que Yosef também, ele não ficou bravo com os irmãos em nada. E ao mesmo tempo, quando eles se mostraram para ele, no Egito, ele não se revelou para eles no mesmo momento, ele fez todo um preparo até contar para eles que ele era Yosef. E não estava disposto a, digamos assim, não julgava certo se revelar de uma só vez. Mas não é uma forma de vingar, é a maneira mais correta que ele entendeu. E assim cada um de nós tem uma força de julgar e chegar a maneira mais correta de se conduzir, mesmo com pessoas perversas. Que Deus colocou no caminho dele. Isso já, o fato de Deus colocar alguém no teu caminho mostra que você tem as forças de lidar com ele, de contornar a situação e também de não infectar o seu ser, a sua própria pureza por causa da perversidade do outro. Até aqui o Tânia, domingo, dia 17 de TV.